13 agentes fortemente armados do ICE invadiram uma casa em Buzzville, em Minnesota, em mais uma operação que levanta questionamentos sobre o abuso de força. Em reação às deportações, igrejas em vários estados transformaram presépios de Natal em protesto, denunciando a separação de famílias imigrantes. E o número impressiona: 75 mil imigrantes sem antecedentes criminais já foram presos pelo ICE na nova onda de prisões do governo Trump. Na política, Donald Trump defendeu a economia americana em um comício na Pensilvânia. Enquanto no Brasil, Lula pede a Trump a prisão do que chama do maior devedor do país, que vive em Miami. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SBT Television, SIC Internacional, e também na nossa plataforma de streaming SBT Plus. Inclusive, se você ainda não fez o download, se você ainda não baixou o SBT Plus, eu vou dar uma dica para vocês. Aponta o seu telemóvel, aponta seu celular para esse QR Code que está aqui, ó, nesse cantinho aqui, e no momento que você apontar com a câmera, ele vai direcionar você ao site ou à loja da Apple ou do Google para você fazer o download da SBT Plus. A SBT Plus, gente, é incrível. Tem muito conteúdo em português, tanto para o português de Portugal, para o português brasileiro. Lá tem novelas, lá tem séries, tem a SIC direto de Portugal, já está entrando aí, a TV Brasil também já está presente. É uma série de conteúdos para que você fique informado e se divirta também. E nós estamos também no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television, onde temos informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Pelo menos 13 agentes da Federal, do ICE, fortemente armados, invadiram uma casa em Buzzville, no estado de Minnesota, na manhã do último dia 6 de dezembro e prenderam 4 pessoas, entre elas os pais de um menino de 7 anos, segundo relatos de familiares. Fontes afirmam que os detidos apresentaram documentação legal, conforme declaração da congressista Andy Craig. Imagens de câmeras de segurança da casa registraram o momento da ação policial. Um homem sendo dominado na entrada da residência, enquanto uma mulher corre para dentro, gritando pelo filho. Até o momento, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, não divulgou nenhum detalhe e nenhuma informação adicional ou detalhes oficiais sobre o mandado ou o motivo dessas prisões, que nesse momento você vai vendo no vídeo, acompanhando, parecem até ali um ataque da SWAT, um negócio todo fortemente armado, né? Então, essa foi uma ação da ICE lá em Minnesota. Nesta véspera de Natal, igrejas em estados como Texas, Illinois e Massachusetts têm usado os tradicionais presépios para denunciar as operações da ICE e a separação de famílias imigrantes, atitude que vem gerando reações divididas entre a fé, ativismo político e também, como no caso da Lake Street Church em Evanston, Illinois, que mostra o recém-nascido Jesus aparecendo com as mãos amarradas por zip ties, né? Aqueles chamados enforca-gatos que a gente chama no Brasil, evocando imagens de imigrantes detidos. Já em Massachusetts, a Santa Susana Church, que a gente inclusive falou dessa igreja, retirou as figuras da Sagrada Família e colocou um cartaz com os dizeres "ICE was here", ou "ICE esteve aqui", em protestos simbólicos contra operações imigratórias. Para os organizadores, os presépios foram transformados em cânticos visuais de compaixão e justiça, um chamado à reflexão sobre o contexto atual da imigração nos Estados Unidos. A fé e os direitos humanos também estão no debate, mas para alguns fiéis e autoridades religiosas, as decorações soam como instrumentalização política da festividade natalina, misturando religião e ativismo do modo controverso. Eu vou, inclusive, gente, a gente tem esse canal no YouTube, é o momento da gente conversar e debater. Eu queria que você comenta aí nos nossos comentários do Seaba Brazilian Television.
O que é que você acha dessas ações da igreja em retratar o menino Jesus sendo detido? O menino Jesus não estava ali porque o ICE levou. A igreja, nesses debates, principalmente debates que vêm aí de crises civis, essa coisa, a igreja pode interferir, a igreja pode opinar? Deixa seu comentário, é bastante importante você comentar sobre isso, tá bom? Dados obtidos pelo projeto de dados de deportação da Universidade da Califórnia, em Berkeley, mostra que mais de um terço de quase 220 mil pessoas presas pelo ICE entre 20 de janeiro a 15 de outubro de 2025, cerca de 75 mil não tinham antecedentes criminais. As prisões fazem parte da campanha que, segundo autoridades, visava assassinos, estupradores e membros de gangues. A descoberta reacende o medo entre as comunidades latinas, que veem o endurecimento migratório atingir famílias de imigrantes comuns sem nenhum crime na sua ficha. A família de José Paniagua Calderon afirma que durante sua prisão pela ICE, um agente teria passado com um veículo sobre sua perna e que ele só recebeu atendimento médico dias depois. Segundo parentes, eles procuraram José em vários hospitais até descobrirem que ele havia sido medicado apenas dias depois. Uma medicação, inclusive, considerada insuficiente para aliviar a dor intensa. Os gritos de dor continuaram ecoando na memória da família. Lideranças indígenas e comunitárias classificaram o caso como grave abuso de poder e desumanização, afirmando que a ação revela perseguição contra imigrantes e povos nativos. Elas acusam o ICE de negligência e pedem responsabilização, além de apoio financeiro para o tratamento e custos legais. As autoridades locais e o Departamento de Polícia de Vancouver, no estado de Washington, confirmaram a abertura de investigação de trânsito para apurar se o veículo de fato atingiu a perna de José durante a ação imigratória. Agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos do setor de Laredo, lá no Texas, resgataram um menino desacompanhado, abandonado por contrabandistas conhecidos como coiotes, após cruzar irregularmente o Rio Grande. De acordo com as autoridades, o garoto foi encontrado extremamente fraco e desidratado, entre risco de vida, depois de desmaiar por fome e exaustão nas margens do Rio Grande. O caso, amplamente denunciado pela imprensa local, evidencia o perigo e a crueldade das redes de tráfico humano que utilizam, crianças em travessias e depois as abandonam em áreas inóspitas. As autoridades da Patrulha da Fronteira reforçam o apelo às famílias: nunca confie seus menores a esses grupos. E a aposta deles é a crueldade. Realmente muito cruel. Uma criança desse tamanho, você soltar ali na fronteira e deixar a própria sorte. Isso é muito desumano. Olha só, gente, uma virada histórica, coisa que não se via há 30 anos. A democrata Ellen Higgins derrotou o republicano Emílio Gonzalez, apoiado pelo presidente Donald Trump, com cerca de 59% dos votos encerrados, quase 3 décadas sem um prefeito do Partido Democrata. Com isso, Higgins se tornou a primeira mulher e a primeira democrata em quase 30 anos a comandar a prefeitura da cidade de Miami. Durante a campanha, ela apostou em temas como moradia acessível, combate aos efeitos da crise no custo de vida e defendeu a população imigrante numa cidade de maioria hispânica, marcando posicionamentos contrários às políticas de imigração associadas ao presidente Trump. O resultado não é apenas simbólico. Analistas veem a vitória de Higgins como um sinal de alerta para o Partido Republicano e um potencial impulso para os democratas rumo às eleições de meio mandato em novembro de 2026. Vamos ver um trecho do discurso da vitória da prefeita eleita de Miami, a democrata Ellen Higgins. Well, hi, everybody. Good evening. So, we did it. Buenas noches, Miami. I really am profoundly honored to stand here today as your next mayor. We will confront the affordability crisis with the urgency Miami's families need, and above
Oh, we will lead a city that belongs to everyone. A city where seniors can stay, young people can build a future, immigrants feel welcomed and respected. Muchas gracias a todos! Agora vamos para a política internacional. Zelensky pediu aos Estados Unidos e aos parceiros europeus que ajudem a garantir a segurança do pleito durante a guerra. Ele afirmou que, se a segurança for garantida, as eleições poderão ser realizadas nos próximos 60 a 90 dias. Zelensky pediu aos Estados Unidos e aos parceiros europeus que ajudem a garantir a segurança do pleito durante a guerra. Ele afirmou que, se a segurança for garantida, as eleições poderão ser realizadas nos próximos 60 a 90 dias. O país vive sob regime de exceção desde o início da guerra contra a Rússia, em fevereiro de 2022. A última eleição, marcada para março de 2024, foi cancelada meses antes. O mandato para qual Zelensky assumiu previa que ele entregasse o cargo para um sucessor em 21 de maio daquele ano. Em fevereiro deste ano, no momento em que tentava se distanciar de Zelensky e ameaçava uma aproximação com Putin, Donald Trump chamou o presidente ucraniano de ditador. Durante a campanha para a Casa Branca, Trump prometeu várias vezes encerrar o conflito entre Moscou e Kiev em 24 horas. Porém, atualmente, o republicano reconhece que subestimou a tarefa e disse que a guerra que achou que seria fácil de terminar acabou se mostrando a mais difícil. Além da lei marcial, especialistas argumentam que seria impossível realizar eleições plenas na Ucrânia devido às condições atuais do país. Além disso, soldados não estariam em condições de votar. No comício desta última terça-feira, dia 9, em Monte Pocono, na Pensilvânia, o presidente Donald Trump buscou convencer o público de que a economia dos Estados Unidos está saudável e a caminho da recuperação. Ele destacou tarifas sobre importações, redução nos preços da energia e ovos também, e disse que suas políticas geraram empregos e atraíram investimentos. Apesar das críticas sobre desemprego crescente e inflação persistente nos Estados Unidos, Trump repetiu que sua prioridade é fazer a América acessível de novo e assegurou que ainda há tempo para mostrar resultados. A fala vem no momento em que os republicanos se preparam para uma campanha bastante difícil nas eleições de meio mandato. E Trump tentou reforçar a narrativa de que sua administração está focada em aliviar o custo de vida. Confira. Donald Trump tried to reassure Americans that the economy was healthy at a campaign-style rally on Tuesday. The U.S. president argued that his economic policies, including the widespread tariffs on imports, are creating jobs and attracting increased investment into the U.S. Our economy is unbelievable. There's never been anything. But the Democrats go out, prices are too high. Yeah, they're too high because they caused them to be too high. But now they're coming down. One of the most important ways we're defeating inflation is by unleashing American energy, including oil, gas, and clean, beautiful coal right here in the Commonwealth of Pennsylvania. Trump was quick to blame former President Joe Biden for high prices on goods, even though he has now been in office for almost a year. They gave you the highest inflation in history, and we're bringing those prices down rapidly. Lower prices, bigger paychecks. You're getting lower prices, bigger paychecks. We're getting inflation, we're crushing it. And you're getting much higher wages. I mean, the only thing that's really going up big, it's called the stock market and your 401ks. The rally comes as Republicans brace for a tough fight to hold control of Congress in next year's midterm elections. Trump's approval rating edged up to 41% in a new Reuters Ipsos poll as he rolled back some tariffs on food imports and spoke more about bringing down prices. But the approval rating on his performance on the cost of living was just 31%. Inflation in September rose to 3% year-on-year, the highest since January and more than at any time during Trump's first term.
Trump was quick to point to the declines in egg and gasoline prices from recent peaks, but prices are rising for other items, including beef, bananas, and coffee, according to recent government data. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na terça-feira no Palácio do Planalto que pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prenda um empresário residente em Miami apontado como o maior devedor do Brasil um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro. Segundo Lula, a cooperação tem como alvo um suposto importador de combustíveis ligado o que ele classifica como um esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro. A declaração ocorreu durante um evento que o governo faz parte para um esforço do governo federal para ampliar a cooperação internacional contra o crime organizado, especialmente no setor de combustíveis, alvo de recentes operações fiscais. Detalhes: Lula afirmou que realizou uma ligação a Trump e enviou no mesmo dia uma proposta de cooperação bilateral, onde ele afirmou que considera a segurança pública o problema mais grave do Brasil atualmente. Implicações: a iniciativa sinaliza uma nova estratégia de atuação conjunta do Brasil e dos Estados Unidos no combate à criminalidade transnacional, podendo atingir figuras influentes, com patrimônio e operações no exterior. A movimentação também coloca sob fogo cruzado empresas do setor de combustível suspeitas de crimes financeiros e sonegação de impostos. Os próximos passos, segundo fontes oficiais, devem detalhar nome, acusações e pedidos formais de extradição ou cooperação. E a expectativa é sobre a votação da PEC da Segurança, que cresce como possível reforço institucional a esse tipo de ação. Vamos ver um trecho do que foi que o Lula disse. Da mesma forma que eu liguei para o presidente Trump, dizendo para ele que se ele quiser enfrentar o crime organizado, nós estamos à disposição. E mandei para ele no mesmo dia a proposta do que nós queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro, que é o maior devedor deste país, que é importador de combustível fácil, mora em Miami. Então, se quiser ajudar, vamos ajudar prendendo logo esse aí. Porque a Receita Federal pegou 5 navios dele aqui nos mares brasileiros. E o presidente Donald Trump classificou as políticas de imigração da União Europeia como um desastre e chamou o prefeito de Londres de repugnante. Trump voltou a criticar os líderes europeus nesta terça-feira. Em entrevista ao site Político, o republicano, que tem o combate aos imigrantes ilegais como uma das principais bandeiras de seu governo, afirmou que não tem inimigos de verdade. Ele disse que conhece os maus líderes, os inteligentes e os estúpidos, que estão fazendo um desastre com a imigração. O único político diretamente citado por Trump foi o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que foi chamado de horrível, cruel e repugnante. Ao falar sobre os imigrantes, o presidente americano ainda afirmou que os líderes europeus erram por querer ser politicamente corretos e não mandarem todos os imigrantes de volta aos seus países de origem. Questionado sobre sua disposição de intervir nas eleições europeias, ele admitiu ter apoiado Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, e afirmou que ele está fazendo um ótimo trabalho em termos de imigração. A campanha de pressão militar cada vez maior do presidente americano Donald Trump sobre a Venezuela de Nicolás Maduro enfrenta a oposição de diversos líderes latino-americanos, mas também conta com o apoio logístico de algumas nações do Caribe. No arco geográfico que vai da República Dominicana a oeste até Trinidad e Tobago, a apenas 11 quilômetros do litoral venezuelano, diversas nações se aliaram à chamada Operação Lança do Sul, iniciada pelos Estados Unidos com diferentes papéis. O enorme deslocamento de forças militares da maior potência do mundo requer diversos tipos de assistência, como pistas de aterrissagem, pontos de abastecimento, radares e postos avançados, manobras e acampamentos para seus soldados, sem falar em missões de reconhecimento e espaço para armazenar material. Em agosto, Trump ordenou o deslocamento de 3 navios de guerra da Marinha Americana para o sul do Caribe. O objetivo foi interceptar embarcações suspeitas de transportar drogas saindo da Venezuela.
Até o momento, os Estados Unidos realizaram mais de 20 ataques contra barcos em águas internacionais, causando a morte de mais de 80 pessoas. Desde então, o deslocamento levou às águas da região pelo menos 12 navios de guerra, um submarino nuclear. Além disso, também se encontram no Caribe 2 porta-aviões. Até o momento, além de Porto Rico e das Ilhas Virgens Americanas, a República Dominicana e Trinidad e Tobago forneceram aos Estados Unidos acesso à sua infraestrutura. Mas eles não são os únicos envolvidos. Os Estados Unidos possuem uma base de operações avançada em Curaçao e uma outra menor em Aruba. A Ilha Granada, que fica a cerca de 145 quilômetros da Venezuela, também assinou diversos tratados com os Estados Unidos para possibilitar a cooperação policial e o intercâmbio de informações. Washington garante que o objetivo dos Estados Unidos é impedir o tráfico de drogas, mas Caracas afirma que Trump quer forçar uma mudança de governo na Venezuela. Ainda sobre o aumento dessas tensões, 2 caças F-18 da Marinha dos Estados Unidos sobrevoaram na terça-feira, dia 9, o Golfo da Venezuela por cerca de 30 a 40 minutos, segundo os sites de rastreamento de voo e reportagem da Associated Press. As aeronaves permaneceram em espaço aéreo internacional, mas voaram a poucos quilômetros da cidade de Maracaibo, segunda mais populosa da Venezuela, o que marca a aproximação mais próxima já registrada de caças americanos ao país desde que a administração de Donald Trump intensificou sua campanha militar contra o governo de Nicolás Maduro. Apesar de um oficial americano classificar a missão de como um treinamento rotineiro, analistas alertam que a manobra representou uma clara demonstração de força em meio à presença crescente de força dos Estados Unidos no Caribe e após uma série de ataques contra embarcações suspeitas de narcotráfico vinculado à Venezuela. Vamos continuar acompanhando. Nossos radares aqui vai ficar sempre apontado justamente para essa tensão e vamos estar trazendo sempre essas notícias para vocês. E falando em notícia para vocês, vamos agora ver as capas, aliás, a capa do jornal que é destaque no nosso Agenda 47 de hoje, que é do G-News. G-News é mais um jornal da comunidade brasileira que destaca aí a entrega do primeiro prêmio da paz a Trump durante o sorteio da Copa do Mundo. Foi realmente, o Trump recebeu esse troféu. Exames que toda mulher precisa fazer, guia completo para cuidar da saúde ao longo da vida. Falando daqui do BAC oferece recompensa para quem entregue imigrante para o AIS. E destaca também a vitória do Flamengo, que foi campeão sobre o Ceará, garantindo o título do Brasileirão. Já traz notícia do Brasil aí, né? Muito bom mesmo. Olha, gente, vou reforçar aqui. Hoje é dia 10 de dezembro, temos 20 dias para acabar o ano. E a gente está atrás daquela meta. A gente quer aqui 15 mil inscritos no nosso canal Seaba Brazilian Television. Vocês estão ajudando. Vamos continuar. Porque a gente olha lá nos analíticos e percebe que muita gente que está assistindo e consumindo nosso conteúdo não é inscrito. Só basta você inscrever, gente. Se inscreve aí. Aí depois você pode deixar um like, um dislike, deixa um comentário, opina sobre uma reportagem específica, aquela coisa toda. E depois de terminar de fazer tudo isso, você ativa, o sininho das notificações para quando chegar uma nova notícia, um novo vídeo, você ficar sempre sendo alertado pela plataforma do YouTube, tá bom? Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui com o Jornal Brasil News, ancorando aqui, trazendo as principais informações para vocês do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Aguardo vocês até mais tarde. Até mais.